Tudo começou com um acordo simples, sem promessas, sem sentimentos, sem futuro. Era só por 7 dias, uma semana de mentiras, para manter uma aparência. Mas nem dos dois imaginava que no último dia, uma verdade mudaria tudo. Clara trabalhava como recepcionista em um pequeno hotel de luxo no interior. Era discreta, educada, com um sorriso sereno e olhos que carregavam mais histórias do que palavras. Vivia sozinha desde os 22, após perder a mãe para um câncer e romper com o pai alcoólatra. Desde então, havia aprendido a sobreviver com dignidade e silêncio. Sua vida era simples: trabalho, casa, livros e às vezes um chá com a vizinha. Caio era o oposto, dono de uma empresa multinacional, jovem, herdeiro de uma fortuna e de um legado de aparências que ele nunca quis. Estava prestes a assumir o controle da empresa da família, mas havia uma condição imposta por seu avô no testamento. Deveria estar casado até seu aniversário de 35 anos ou perderia parte da herança e o cargo de CEO. O problema: Caio não acreditava no casamento. Pelo menos, não em um casamento construído às pressas. Já havia tentado se apaixonar de novo, depois de um término traumático, mas não conseguia confiar. Então, pressionado pelo tempo e pelas expectativas, fez algo impensável. Contratou alguém para fingir ser sua esposa por 7 dias. Só para cumprir o protocolo. Só para não perder tudo. E foi Clara. Ela não fazia ideia de quem ele era até o momento da proposta. Achou que era uma pegadinha, uma brincadeira de mau gosto. Mas Caio explicou tudo com calma, mostrou os documentos, deixou claro que o acordo seria sigiloso e ofereceu um valor que ela jamais imaginou receber por uma semana: R$100.000. Clara hesitou, mas a dívida do hospital da mãe ainda pesava. A reforma da casa estava parada, e sua vida inteira cabia numa caixa de sapatos. Aceitou com uma condição: nada físico, apenas aparência. Fotos, eventos e silêncio. Ele aceitou. No primeiro dia, foram apresentados como recém-casados em um jantar de negócios. Ela usava um vestido alugado, maquiagem feita por uma prima e um sorriso contido. Caio era educado, formal, mas distante. Tratava tudo como um jogo. Ela, por sua vez, tentava decorar os nomes, datas e histórias combinadas. No segundo dia, visitaram os pais dele. Clara viu em seus olhos uma tristeza mal disfarçada quando a mãe o abraçou com força e sussurrou: "Eu sabia que um dia você encontraria alguém." Na volta para casa, ele ficou em silêncio. Mas algo mudou. Pela primeira vez, ele a olhou não como uma funcionária, mas como uma mulher. No terceiro dia, foram a uma cerimônia de premiação empresarial. Clara teve que discursar rapidamente ao lado dele. Improvisou. Falou sobre parceria, respeito e confiança. Recebeu aplausos. À noite, Caio elogiou seu jeito simples, sua voz calma, e agradeceu por ter salvado a noite. Ela sorriu, não respondeu, mas sentiu. No quarto dia, choveu o dia inteiro. Ficaram presos na casa dele. Ela lia no sofá, ele trabalhava em silêncio. No fim da tarde, Clara perguntou: "Por que você nunca quis se casar de verdade?" Ele respondeu: "Porque nunca encontrei alguém que enxergasse quem eu sou, não o que eu tenho." Ela desviou o olhar, e naquele momento, ele a viu de verdade. No quinto dia, saíram para uma caminhada em um sítio da família. Ela correu na grama, tirou os sapatos, dançou com o vento. Caio observava em silêncio. À noite, sentados perto da lareira, ela contou sobre a mãe, sobre os sonhos adiados, sobre o medo de confiar em alguém. Ele apenas ouvia, com respeito, com atenção, como ninguém fazia há muito tempo. No sexto dia, ela acordou com uma mensagem: "Hoje, eu queria que tudo isso fosse real."
Era dele. Clara demorou para responder, mas, ao vê-lo na cozinha preparando café, com um sorriso tímido, algo dentro dela desmoronou. Passaram o dia rindo, conversando, cozinhando junto. Não havia mais roteiro. Não havia mais teatro. Era real. E então veio o 7º dia. Era para ser o último. Apenas uma reunião final com os advogados, a assinatura do contrato de encerramento e o pagamento, mas Clara estava estranha, silenciosa, distante. Caio notou. Pergunto, ela respondeu com os olhos marejados. Eu tenho um segredo. Ele a olhou confuso. Ela respirou fundo. Esse não foi meu primeiro casamento falso. Caio ficou imóvel. Há 3 anos, fiz algo, mas era diferente. Era outro homem. E o acordo era apenas para conseguir um visto. Eu não sabia, mas ele estava envolvido em crimes, fui usada. Acabei respondendo o processo. Por pouco, não fui presa. Por isso, eu sumi. Por isso, desconfiei tanto de você. Por isso, eu quase disse não. Ela tremia. Esperava uma reação dura a julgamento. Mas Caio se levantou devagar, caminhou até ela e disse: Você confiou em mim agora. Isso já diz tudo. Ela chorou. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se perdoada. E mais do que isso, aceita. Na semana seguinte, Caio cancelou todos os compromissos e viajou com Clara para o interior. Ficaram alguns dias longe de tudo. Quando voltaram, ele chamou os pais e disse: Não é mais só aparência. E ela, pela primeira vez, respondeu: Eu também não estou fingindo mais. Ano depois, se casaram de verdade, sem contrato, sem roteiro, sem prazo. Hoje Clara tem sua própria livraria. E Caio trabalha menos, ama mais, vive mais. E sempre que alguém pergunta como se conheceram, ela responde com um sorriso. Foi só por 7 dias. Mas foi o bastante para mudar tudo. Se essa história tocou o seu coração, comente aqui embaixo. Amar de verdade é deixar o passado para trás. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal Entre Beijos e Lágrimas. Aqui, toda história tem um motivo e um final que você nunca espera.